Esse vídeo aqui é para todos os apicultores iniciantes. E se você já perdeu seu apiário, se você está começando agora, está apanhando demais aí no seu apiário, de alguma forma, tá? Que você esteja passando grandes dificuldades no seu apiário porque você é iniciante, esse vídeo aqui é para você. Esse vídeo aqui é um vídeo de encorajamento. E por que eu estou falando isso? Eu acabei de sair de um manejo agora em que eu não me orgulho dele, tá? Foi um manejo que eu vou deixar ele aqui e vou deixar aqui no card, eu vou deixar aqui o título dele, né? E vou deixar aqui no card qual é o vídeo e também aqui na descrição. Você vai ver que é um manejo que o porquê eu não me orgulho dele, eu falo no vídeo. Mas por que esse vídeo aqui eu acho que ele é bom para você que é iniciante? Porque assim como eu, você é iniciante. Mas por que isso aqui é um recado, uma dica? E talvez eu colocaria o título desse vídeo, né? O que eu gostaria que tivessem me dito antes de eu começar na apicultura. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu fui fazer um manejo, eu tomei duas picadas, eu achei que tinha sido só uma no rosto. E eu acabei de sair do meu sítio agora, tô aqui todo suado. Mas foi um manejo que foi muito difícil, porque acontecem algumas coisas ali que você não sabe como lidar. Não tem curso, né? Você está no manejo, até você voltar e tirar dúvidas do que tem que fazer e tal, demora, entende? Então, talvez um apicultor com décadas de experiência, ou que de maneira técnica estudou pra caramba, ele saiba tomar essas decisões do manejo. Mas o que aconteceu? Eu tenho uma colmeia que eu fiz a divisão dela, e depois de 8 dias que eu fiz a divisão, eu fui olhar as realeiras, se tinha realeira. E tinham 3 realeiras e uma sendo formada, ou seja, 4. Eu cheguei agora, depois de aí uns 3, 4 dias que essas realeiras estavam prontas, eu cheguei depois de 4 dias, não tem realeira, nem sinal de realeira. Nunca vi isso. Mas não tinha nem sinal de realeira. E aí eu fiquei pensando, né, mas cadê a rainha? Ah, pode estar voando, fazendo... A rainha não, né, a princesa, fazendo um voo nupcial? Pode. Mas eu achei estranho e curioso. E eu não soube muito bem como lidar com isso. Qual foi a minha decisão? Foi pegar, tá? Parece que essa câmera está embaçada aqui. Qual foi a minha decisão? Foi pegar crias e ovos e alimento de uma outra colmeia e colocar lá. Por quê? Eu já tinha feito um baita trabalho com essa colmeia, essa divisão, e eu falei, eu não vou querer perder esse trabalho. E aí eu tentei fazer novamente uma divisão. Só que aí você vai pensando, putz, será que eu agi por ansiedade? Será que não dava para ter esperado? E eu gosto sempre de pensar que o líder, ele é reconhecido pela decisão que ele toma. Se é uma decisão ruim, ou se é uma decisão antecipada, no processo ele vai se melhorar, entende? Ele vai se melhorar. Mas ele não deixa de tomar decisão. Então, para mim, uma das características mais interessantes e mais invejáveis de um líder é essa, é quando ele consegue tomar a decisão. Se ela é boa, se ela é ruim, a gente vai ver a longo prazo. E hoje eu fiz um manejo, e esse manejo ele não foi bom. Por quê? Por causa disso, né? Eu não sei se eu fiz a melhor escolha, muita abelha atrás de mim. E qual que é o grande ponto? Às vezes a gente tem que se melhorar de maneira rápida, senão a gente acaba sofrendo acidentes, senão a gente acaba destruindo aquilo que a gente construiu, e as abelhas elas não aceitam muito, tá? Erros, isso é um fato, elas não aceitam muitos erros. Então, quanto mais rápido você se melhorar, melhor é. Aí você fala assim, tá, então por que esse vídeo aqui é bom para quem é iniciante? O que você gostaria de saber, Pedro, no início, antes da apicultura? Que você hoje sabe e que você passaria para as pessoas? A primeira coisa é a seguinte, você pode saber e ter todas as informações possíveis teóricas. Na hora que você vai para a prática, o jogo muda. Me parece que existem quantidades de informações que elas são parecidas de um apiário para outro, de manejos para outros, e as pessoas conseguem te ajudar. Só que em alguns momentos você não vai ter essa característica
de maneira muito fácil ali no seu dia a dia, entende? E você vai precisar tomar decisões. E qual que seria a dica que eu gostaria de receber? Era o seguinte: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você vai mexer agora com abelha como hobby e você pretende um dia comercializar o seu mel e outros insumos das abelhas? A única coisa que você precisa: persistência, coragem e aprender e colocar em prática e repetir. São só esses 5 passos. Por que aprender, colocar em prática e repetir? Veja bem, quando você aprende e você não coloca em prática, você só sabe. Você não foi pra... Isso não significa que você sabe, porque você não foi para a prática e você não repetiu, entende? E o resultado ele vem daí. Ele vem de eu saber algumas coisas, colocar em prática e repetir no processo. E o meu resultado ele vem dessa tríade, tá? Que é aprender, colocar em prática e repetir. E claro, não desistir nunca, nunca, não desiste. Desistir não é uma opção. E eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa que eu não desisto das coisas, e eu não estou falando isso aqui por ego não, tá? Provavelmente você não me conhece e nunca me viu correr, mas eu sou um atleta, eu sou um ultramaratonista e sou um triatleta, tá? Então eu já fiz Ironman, eu corro provas de ultramaratona, então a maior distância que eu já corri é de 100 km, mas na prova mais difícil do Brasil, que é de 80 km, que é La Mission, né, que na verdade são 83 km, não é 80. Enfim, eu concluí essa prova. Então, no dia a dia de um triatleta, quando ele está treinando, e de um ultramaratonista, inclusive eu tô com a blusa aqui, ó, do Ironman. Então, assim, no dia a dia de um triatleta, nos treinos e nas provas, não existe essa coisa na nossa cabeça de desistir. E isso a gente leva para a vida. Então eu levo para os meus negócios, eu levo para os meus hobbies, para os esportes que eu pratico, para os conselhos que eu dou para o meu filho e para minha filha, para o dia a dia e conselhos que eu tenho com a minha mulher, entende? Então o desistir, ele não é uma opção. Mas desistir, errando frequentemente, começa a se tornar uma opção. Então hoje, se você ver nesse vídeo aqui, que eu já coloquei no card aí, e na descrição, se você ver, num determinado momento eu falo uma coisa que mexeu comigo. Eu falei, pessoal, mexer com essas abelhas desse jeito está ficando muito difícil. O que passou pela minha cabeça? Cara, eu vou desistir dessa colmeia, não tem condições. E não é nem por ser atacado, é porque você chega no apiário cheio de energia. Quando você se depara com essa colmeia, ela rouba a sua energia. E aí dá lugar à adrenalina, dá lugar à falta de atenção. Não é que é falta de atenção, né? Porque quando você está no apiário você tem que estar 100% presente. Mas ela te rouba algumas energias que acabam te tirando o foco e as suas decisões elas começam a se tornar comprometidas. Então, se você tem uma colmeia que ela é muito agressiva, tome cuidado. Roupa apropriada, bota apropriada. Eu levantei o pé, não deu para ver. Ó, bota apropriada, bota branca. Eu comprei esse macacão aqui, que é um macacão, tá? Que ele tem essa tela de inox. Mas eu já tive 3 macacões. Um que não era 100% ferroada, o outro ele é 100% ferroado, mas essa tela aqui, ela não é de inox. E este macacão aqui, ele é novo. Hoje é o meu primeiro manejo com ele. Ele é bom, eu gostei bastante. A única coisa que peca é que ele vem com essa luva. Ele vem com essa luva. E qual que é o problema dessa luva? Quando você coloca isso aqui, ó, você não consegue colocar ela. Então você coloca uma luva. Quando você vai colocar a outra, isso aqui, ó, esse tecido, ele escorrega demais e você não consegue colocar. Então, aqui a gente está falando de equipamentos, tá? Fumegador é óbvio, né? Você precisa aprender a mexer com fumegador, mas às vezes você acha que o seu fumegador, ele é bom. Você acha que a fumaça que você está fazendo, ela é boa. E na verdade não é. Então eu comecei a ir para o apiário com pack de ovo, e aí eu descobri, através de um inscrito, que o pack de ovo ele é tóxico. Eu fui pesquisar, fui ler alguns artigos científicos e descobri que existe uma toxina e uma tinta que ela é passada nesses packs no processo de reciclagem, que quando ela é queimada, ela solta, isso faz um mal.
E aí eu não entendia por que eu, um atleta, frequentemente eu estava tendo muita tosse, né, ficando muito gripado, do nada, por causa disso, né. E aí a minha mulher um dia levantou a bola e falou, sabe como é essa fumaça que você está respirando? E aí veio o que esse inscrito falou, e aí eu fui pesquisar e descobri que era isso. Então, eu gostaria de saber disso. Eu gostaria de saber que, pô, pack de ovo faz mal para nossa saúde também. Aí eu já não sei dessa informação, mas o inscrito falou que isso mata abelhas também, tá? Então fica aí esse ponto. Um macacão, gente, eu sei que às vezes o macacão ele é muito caro, mas investe num bom macacão. E um outro ponto que eu acho que é bem interessante, tirando essa mentalidade, né, que eu acho que o apicultor ele precisa ter essa mentalidade, principalmente o iniciante, de que ele vai fazer muita besteira. Ele vai fazer muita besteira. E nesse processo de fazer muita besteira, ele vai perder enxames, e enxame vai embora, ele vai fazer resgate, vai dar errado, ele vai ter o apiário dele dizimado por formigas. Se você não sabe, o meu apiário inicial, eu tive um apiário que ele tinha 8 caixas, 7, 8 caixas, e ele foi dizimado por formigas. E eu recomecei de novo. E nesse processo, eu capturei enxame em caixa isca e o enxame não prosperou. Eu fiz resgate e as formigas destruíram. Eu fiz resgate, as abelhas não ficaram. E é o processo da gente continuar aprendendo, continuar persistindo, é uma coisa que isso não se aprende. Isso não se aprende. Isso é muito mais sobre você, muito mais sobre a mentalidade que você tem. Então eu tenho aqui um enxame, e esse enxame ele é extremamente agressivo, ele é difícil de trabalhar com ele, mas cada dia mais, hoje custou um pouquinho, porque eu tomei uma picada, mas em termos de atrapalhar o manejo, ele não atrapalhou no manejo, entende? Mas aconteceram coisas no manejo que eu não soube lidar com elas, que foi abelhas morrendo, entende? Umas brigando com a outra, e aí você fala, putz, parece que o favo foi ruído, entende? Que entrou formiga lá dentro. Será que as formigas comeram a realeira? Então, são inúmeras dúvidas que você não vai ter a resposta, entende? Você não vai ter a resposta. Então, isso faz com que você adicione esses aprendizados numa parte do seu cérebro, ou num caderno, ou num Excel, ou sei lá onde você documente isso, você vai represar, né, vai arquivar essa quantidade de informações e vai aprendendo o processo. Só que é difícil quando a gente está começando, porque existe a métrica de que de 100% das pessoas que começam uma atividade, 90%, se eu não me engano, 80%, elas tentam uma vez e param. 10% tentam 3 vezes ou 6 vezes e diminuem e depois param. E aí vai nesse processo. E apenas de 100 pessoas, uma pessoa ela é consistente e ela continua fazendo independente dos resultados que ela tem. Porque ela tem uma visão, ela viu o negócio lá na frente, ela viu o que ela quer, o que ela deseja, como vai ser a parada, e ela resolveu continuar. E eu gosto muito disso, né? Porque isso mostra pra gente o quanto eu sou uma pessoa que eu vou competir, né? Então nos meus esportes que eu pratico, eu sempre eu participo de competições e eu faço essa competição comigo e com as outras pessoas. E o grande ponto é o seguinte, nunca foi tão fácil. A gente está vivendo num tempo que nunca foi fácil a gente ter grandes resultados. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não são consistentes. Elas não são consistentes, entende? E na apicultura é assim também como qualquer outra coisa. Eu falo direto para o meu filho. Hoje em dia, para você ser o melhor aluno da sua escola, não é difícil. Não é difícil. Sabe por quê? Porque você está competindo com um monte de gente que prefere ficar no celular. Entende? Então, se você ficar menos do que eles e ler mais do que eles, você já se destaca. Então, a gente está vivendo num tempo que ele é diferente da época que eu nasci. Entende? Ele é totalmente diferente da época que eu nasci. Porque a gente convive frequentemente com distrações. E por que eu estou trazendo todo esse papo profundo de mentalidade aqui para essa questão do apicultor que é iniciante? Porque eu mesmo, hoje, no vídeo de hoje, você pode ver que eu já coloquei no card, está aqui na descrição, você pode ver que eu estou falando o quê? Da onde você vê uma chateação. Tomei uma picada, você tem uma chateação, dá vontade de falar, cara, não quero mais essa colmeia.
E essa colmeia, ela chegou na minha garagem. Então, eu fico pensando, será que alguém soltou essa colmeia porque não aguentou ela também? Então, esse que é o grande ponto. Eu não vou desistir, entende? E eu gostaria de falar para você que é apicultor que talvez... Eu gostaria de ter, na verdade, assistido esse vídeo o ano passado, quando eu perdi todas as minhas colmeias. Eu gostaria de ter assistido esse vídeo. Eu gostaria que alguém falasse para mim, cara, não desiste. Isso é um baita aprendizado. Você agora aprendeu que as abelhas elas vão embora, elas são bravas, mas elas são sensíveis. Se chega a formiga e elas não conseguem combater, elas metem o pé, elas vão embora. Elas pegam o que elas precisam pegar e vão embora, vão fazer morada em outro lugar. Elas não ficam num lugar, elas não admitem o médio, o mediano, elas não admitem isso, elas vão embora. Então, você teve um aprendizado, não desiste, continua. Eu gostaria de ter ouvido isso há um ano atrás. E hoje eu estou falando para você, hoje eu tenho 3 colmeias e é bem provável que eu já tenha pegado ali com uma isca mais uma. Eu gostaria de finalizar o ano de 2025 com 6 colmeias. Eu estou achando um pouquinho difícil, mesmo fazendo essas divisões, eu estou achando um pouquinho difícil. Mas paciência, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria, né? É um planejamento. E o planejamento no campo de batalha ele sempre muda. Pode ser que eu termine só com 2, e nem com 3. Né? Mas vamos ver. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu gostaria de ter ouvido isso. Sobre essa persistência. Porque às vezes você perdeu suas colmeias hoje, ou às vezes você não está vendo suas colmeias prosperarem, produzirem mel. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu posso te dizer que isso aqui se aplica na apicultura e em qualquer outro lugar, independente de eu ser iniciante ou não, é uma coisa, que é, quando você emprega consistência em uma coisa, não tem como, você vai ter resultado. Pode demorar, mas você vai ter resultado. Não existe nenhuma atividade que você, fazendo ela, e eu não vou nem falar 100% certo, tá? Fazendo ela da maneira mais certa que você pode, com consistência, não tem como isso dar errado. Pode levar algum tempo para você ter resultado, mas você vai ter resultado. O grande ponto é, você pode parar e desanimar, porque você vê pequenos resultados, mas não tem como você não ter resultados. E eu saí de São Paulo para vir morar nas montanhas, e uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo, trabalhando no sítio, né? Então eu cheguei tudo animado, eu pegava a roçadeira, limpava tudo, e parecia um trator limpando, e bastante energia, parte disso era meu treino. E aí passava 2 meses, cresceu o mato todo de novo. Porque eu tinha limpado algum tempinho antes das chuvas. Ou seja, não tinha estratégia. Entende? Então, nesse processo, a gente começa a aprender como é que a natureza funciona. Como é que é como o pasto apícola, como é que o bioma da sua região funciona. Entende? Então, eu queria te dizer isso. Se você é um iniciante na apicultura, assim como eu, não desiste. Seja consistente, não desista, coloque em prática o que você sabe, continue e repita o processo. Dificilmente você não vai ter resultados. E isso aqui pode parecer um papo sobre apicultura, mas na verdade é muito mais sobre tudo na sua vida. E eu tô falando isso porque, pô, Pedro, se você é iniciante, como é que você pode dar conselhos para quem está na apicultura? Eu sempre gosto de pensar o seguinte, a pessoa que está na apicultura e errou menos do que eu estou alguns passos à frente dela. Por quê? Porque ela tem pouco tempo. E talvez o quanto que eu já aprendi me coloca 1 ou 2 passos na frente dela. E quando a gente está numa corrida, é interessante isso. Porque a gente nunca está pedindo ajuda, entende? Para quem está atrás da gente. A gente sempre está pedindo ajuda para quem está a alguns passos à nossa frente. Você não consegue pedir ajuda para quem está 1 hora à sua frente, você nem enxerga a pessoa. Entende? E se ela voltar para te ajudar, o nível de consciência dela e o que ela sabe é muito difícil da gente aprender. Então eu vou te dar um exemplo. A ultramaratona que eu fiz recentemente, de 80 quilômetros, eu demorei 27 horas para concluir. É um tempo que não é ruim, mas também não é o melhor tempo, tá? Eu fiz a Serra Fina e eu tinha 32 horas para terminar essa prova e eu finalizei com 27. O ganhador dessa prova terminou em 11 horas. Dá para aprender com o ganhador? Claro que dá, ele vai te dar várias dicas, mas ele não consegue te dar muitas dicas, porque você não tem cabeça ainda para entender. Você tem que passar por vários processos. Então por isso que eu acho que
Pessoas que estão um pouquinho, alguns passos à nossa frente, elas conseguem nos ensinar de uma maneira absurda. Então, talvez você esteja pensando, não vou mexer com abelha mais não, isso é muito difícil, estou tomando picada, aqui na minha região eu perco, eu capturo, não dá certo, eu faço resgate, elas não ficam. Não desiste. Estuda um pouquinho mais, mas não estuda e para de aplicar. Vai aplicar. Vai para a propriedade que você trabalha, que você chama de apiário. Vai colocar isso em prática. Tudo isso que eu estou te falando eu gostaria de ter escutado há um ano atrás. Não é uma atividade fácil. Não é. Jamais. Não é. Mas é uma atividade desafiadora. Desafiadora assim como esporte. E ela é 100% terapêutica. Porque quando você está fazendo manejo, dependendo das abelhas que você tem, você precisa estar 100% presente. Você não pode estar distraído. Agora, dependendo das abelhas que você tem, você fica ali tranquilo no apiário, entende? Então, não desista. Eu não sei se você perdeu seu apiário, eu não sei se fogo pegou aí, eu não sei se as formigas devoraram, destruíram o seu apiário, eu não sei. Eu não sei se você... alguma coisa aconteceu, caiu caixa, né? Ou você não consegue prosperar, alcançar mais, conquistar mais caixas, né? Fazer mais divisões, sair do pouco, né? E prosperar no seu apiário. Não existe não, porque o recado que eu estou te dando agora é também para mim, entende? Hoje eu achei que eu ia chegar aqui e ia ser incrível o manejo. Eu achei que eu ia conseguir fazer 2 vídeos de manejo, não consegui fazer um vídeo só, entende? Então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. E se chegou aí em você, e chegou numa terra boa do seu coração, esses conselhos que eu te dei, e você foi com a minha cara, acha que isso aqui faz sentido, gostou do vídeo que você assistiu, não desse só, mas dos outros, ou desse que eu já deixei na descrição e no card aqui do manejo de hoje, você acha que fez sentido, você gostou da minha abordagem, gostou da forma que eu falo, né, desse meu hobby da apicultura e do meu processo de início, considera se inscrever nesse canal e ficar aqui, tá? Considera dar um like nesse vídeo, dar um joinha nesse vídeo, para o YouTube entregar ele para as pessoas que precisam, entende? E é isso, eu te convido a ficar, se inscrever nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!